convidar vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente. Trazendo a mente para aqui e agora, para que possamos nos concentrar e nos conectar uns aos outros. E é claro, a espiritualidade que está aqui conosco sempre. Deixe de lado as preocupações do seu dia, a correria da semana. Concentrando-se no momento presente, no já, no aqui e no agora. Qualquer outro pensamento que vier, permita que ele fique do lado de fora do portão, para que a gente possa se conectar, para que você possa ter uma atenção de qualidade a partir de agora. Então, com a respiração profunda e tranquila, você enche o peito de ar e solta. Respira. Isso. Respire fundo, feche seus olhos. Procure relaxar cada parte do seu corpo, porque o corpo relaxa, a mente serena. Então, você vai relaxando desde os seus pés, passando pelas pernas, subindo para o quadril. Você relaxa. Relaxa seu peito. Respire fundo, enche o peito de ar e solta. Você relaxa agora seus ombros, vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços. Você relaxa suas mãos, cada dedo das suas mãos. Você relaxa completamente toda a extensão da sua coluna, sua nuca, seu pescoço. Talvez um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro te ajude a relaxar ainda mais. Relaxa agora a sua face. Relaxa seus lábios, o seio de sua face, seus olhos. Relaxe suas pálpebras, sua testa. Relaxe o seu couro cabeludo. E assim, completamente relaxado, relaxada, com a mente ainda mais serena e tranquila, você agora traz o sentimento especial da gratidão. Você agradece por mais um dia, por mais uma semana. Uma semana que com certeza você teve aprendizados, superou desafios e mais uma experiência, uma semana de experiência de vida a contar no seu currículo espiritual. E por isso mesmo você agradece. Você enche o seu coração de gratidão. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para adquirir mais aprendizados. E assim, com esse sentimento de gratidão, você ilumina, você aumenta a sua luz, fazendo com que ela surja de dentro de você, a partir da sua alma, e vai expandindo, envolvendo todo o seu corpo. Irradia, você vai irradiando essa luz que tem a cor e a característica que mais lhe agrada. E você envolve todo o seu corpo,
você envolve cada um que está aqui do seu lado, formando assim uma corrente de luz. Nós estamos conectados entre nós e com a espiritualidade aqui presente, prontos para receber todas as intuições, as inspirações necessárias para a compreensão mais adequada possível dos ensinamentos que iremos trocar. E assim, com muita gratidão, transbordando luz, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Respire fundo mais uma vez. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Agora estamos alinhados, né? Conectados. Tomando passos. E vamos começar, né, com o caso de obsessão. Trouxeram? Léo, Destro? Eles trouxeram? Então, eu vou passar a palavra para vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente traz um caso de obsessão. É de um livro, é um romance espírita. Ele chama Exilados por Amor. Ele foi psicografado pela médium Sandra Carneiro e ele foi ditado pelo espírito Lúcio. Ele é um romance espírita. Ele não é tão parecido com os livros, por exemplo, do André Luiz, que ele se aprofunda nos casos, tem uma ótica mais de explicar que as coisas estão acontecendo. Ele se foca mais numa narrativa, assim, vai acompanhando a história. A história, ela acompanha um casal ao longo de 3 encarnações, em que a mulher do casal ela é bem mais evoluída e o homem está sempre dando trabalho. É ele que passa pela evolução. O casal que eu conheço. E essa parte, a primeira encarnação, o livro é dividido em 3 partes, cada parte acompanha uma encarnação, e a primeira é onde descreve um caso de obsessão. Dá-se a entender na história que ela está acontecendo em capela, logo antes de mandarem para a Terra os espíritos que não estavam no nível do planeta. Somos nós. Basicamente. Ou não, até vezes interior. Pode ser também. E acompanha o homem do casal, ele chama Ernesto. Nessa encarnação, ele é um cientista brilhante, muito inteligente. Ele trabalha numa pesquisa que vai ser revolucionária, financeiramente muito boa para a empresa que ele trabalha, mas que ao mesmo tempo ela é moralmente totalmente condenável. Só que ele não se importa com isso, ele é extremamente ganancioso e ele quer ser reconhecido e quer o dinheiro. E ele está trabalhando, ele deixa a família de lado, esquece a esposa, esquece os filhos, foca no trabalho, não vai mais para casa, só fica naquilo ali, aquilo passa a consumir ele. A esposa fica mais, preocupa com ele, é mais voltada para a parte religiosa. É descrito que ele introduziu ela na doutrina espírita, mas ele se afastou. E chega em determinado momento que ele morre subitamente. E a notícia chega na esposa, só que ela já tinha sido orientada pela espiritualidade que isso iria acontecer, mas ele morre. Ele acaba morrendo, e a polícia vai investigar e é levado a crer que ele se suicidou. Num capítulo aborda que, na verdade, ele não se suicidou. Ele tinha um assistente, que ele era muito próximo dele, e mata o Ernesto e faz parecer um suicídio para tomar o lugar dele, tomar a pesquisa, tomar o renome e tudo. Só que esse assistente se chama Ferdinando, e ao decorrer da história ele começa a ter pequenos comportamentos assim ele começa a se sentir estranho, ele dorme, sonha que está sendo perseguido,
ele começa a ver nos sonhos o Ernesto. Ele, quando está acordado, ele se sente perseguido com a presença atrás dele. Isso vai escalonando até que chega é descrito no livro, num momento assim bem complicado, que ele começa a receber ligações de telefone que ele atende e ninguém responde. Até que chega numa bem extrema que ele atende e ele escuta a voz do Ernesto falando. Calma, com ele. você não fala. Não, mas essa é a parte que a gente combinou. Ah, tá. É a voz do Ernesto e ameaçando ele. E ali é o ponto de ruptura mental do Ferdinando, do assistente dele, que ele fica totalmente desequilibrado. Ele atende o telefone e escuta a voz. É assim. É escrito desse jeito, assim, na história. É o seguinte, aí a narrativa é aprofundada de tal maneira que o Ferdinando, que é quem está vivo, Quem roubou a... isso, que o Ferdinando, ele começa, ele fica no lugar do Ernesto, lá na companhia industrial, né, que ele era um cientista e tudo mais. E aí o que acontece? O Ernesto, como obsessor, começa, como o Matheus falou, a persegui-lo, né? E a narrativa nos conta que o Ernesto, como era muito inteligente, ele começa a aproveitar a mediunidade do Ferdinando para atazanar. Ou seja, por quê? O Ferdinando era médium de efeitos físicos. Aí por isso que a gente quis trazer essa ideia. Por quê? Até por causa dos estudos que nós temos. Ele começava a ouvir barulho, entendeu? Ele começava a ouvir batida em porta, o telefone tocava, ele ia atender, desligava. Ele tocava, desligava. Então ele começou a ficar completamente transtornado. E aí, como o Matheus falou, num determinado dia, depois de ligar, desligar, ele pegou o telefone, foi atender e, assim, na narrativa não conta exatamente como, mas é como se ele ouvisse a voz, né, do Ernesto falando assim: eu estou aqui, eu não morri, eu vou te perseguir até o fim. E todos os dias esse trabalho, ele não conseguia dormir, esse desequilíbrio todo. O que acontece? O pessoal lá da indústria, né, o pessoal lá, os acionistas, começam a perceber que ele não está são, que ele não está bem psicologicamente. E aí, foi desejo da maioria que ele fosse internado, né, numa clínica psiquiátrica. E assim, o nível dele de desorganização mental era tão alto, né, mas tão elevado, que quando ele chegou na clínica, chegou uma ambulância lá com médicos, né, ele foi sedado, ele estava extremamente violento. E ele chegou nessa clínica e ele ficou deitado na cama. Nunca mais ele conseguiu levantar da cama. Por quê? Assim, a simbiose dos dois era tão grande, eles estavam num nível tão próximo de afinidade, e a raiva de ambos era tão gigantesca que um, né, emanava energia para o outro, negativamente. Então os dois ficavam eles ali, se conectados, extremamente prostrados pela raiva. E aí o que acontece? Acaba que o Ferdinando, obviamente, é substituído na empresa, outro cientista entra no lugar, ele fica nessa clínica psiquiátrica aí alguns meses, até que subitamente um dia vem a falecer, como se tivesse uma posição de asfixia, né? Todos os dias ele se queixava de um pouco de falta de ar, um pouco ali de fadiga extrema, ele não conseguia levantar mais. Então o que aconteceu? Ele foi definhando, até a vir a falecer. E aí o que acontece? O livro, é claro que ele vai dar uma continuidade, né, porque é uma narrativa bem grande, mas em resumo, conta o quê? Que há o falecimento, né, do Ferdinando, e do falecimento dele, imediatamente, quando ele falece, ele já encontra de novo o Ernesto, e eles já começam ali aquela, vamos falar assim, aquela rixa, né, que havia entre eles, e imediatamente eles já vão para uma região umbralina de dor, de muito sofrimento, em que eles ficarão ali durante muito tempo como agressor e agredido, e agredido e agressor, né, reciprocamente. Trocas de Exatamente. carinhos.
Então, assim, o que para nós assim, foi um destaque muito interessante nesse caso, primeiro, nós temos assim, alguns elementos que nós já aprendemos aqui no curso. A questão da obsessão, que às vezes começa simples, né? Como a gente estudou na última aula, e vai tomando assim, um curso enorme. A questão da reforma íntima, que evidentemente não foi vigorada no caso, e o fato de ser médium de efeitos físicos, e o obsessor usar isso contra ele, entendeu? Sem ele saber que não sabia. Isso assim, fica bem evidente para nós. E claro, né? O fato de nós assim, termos que raciocinar sempre que a obsessão ela sempre vai acontecer quando a frequência vibratória ali estiver próxima, estiver aproximada, né? Então tem que ter uma imantação. Pela narrativa do livro, deu para perceber que tipo de obsessão era nesse momento que ele estava na clínica. Subjugação. Era uma subjugação. Subjugação, a ponto dele não conseguir nem mexer. Olha aí, tá vendo? Excelente. Aí eu lembro muito que a gente estudou na última aula. Né? Ele, às vezes, até na própria narrativa, ele até, às vezes tem até a vontade, mas ele não conseguia, porque já dominava o corpo dele. Tinha perdido a vontade. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente achou a narrativa interessante, porque trouxe coisas que nós aprendemos nas últimas aulas e também em momentos anteriores. Eu fui lá fechar, eu não ouvi vocês falarem. Qual o nome do livro? Ele chama Exilados por Amor. Exilados por Amor. Ele é da médium Sandra Carneiro, ditada pelo Espírito Lúcio. E qual que é a época? Ele acompanha, tem 3 momentos diferentes de encarnações do Ernesto. É um casal, o Ernesto e a esposa, acompanha eles. Ela é mais evoluída e ele está para trás e acompanha, para mostrar que ele está evoluindo e ela nunca sai do lado dele, ela está sempre ajudando. Nessa primeira encarnação, eles estão como casal realmente. No final, como se fosse os últimos dias de capela para ele sair de mundo de expiação e provas. Entendi. Aí manda para a Terra, ele vem para a Terra continuar pagando. E ela veio e ela como vem, anjo da guarda dele. Isso, só que aí na segunda encarnação é no Egito Antigo e a terceira é na época de Jesus. Ainda nessa parte de capela, a história ela tem uma parte interessante que ela conta, essa questão. Quando o Ferdinando desencarna, a primeira coisa que recebe ele é o Ernesto, aquela coisa da raiva, que o Léo falou. E aí, essa história está naquela primeira reencarnação lá em Capela. Isso. Ainda, antes deles virem para a Terra. Esse é o caso grave, assim, de obsessão, ali, de muita raiva entre eles. Que passa até para o mundo espiritual. Vai Por pra isso que ele lá já fica bem extremo. Lá já estava numa Já. situação diferente daqui. E fica bem extremo. Aí comenta que eles estão fazendo missões de resgate nas zonas umbralinas para pegar os espíritos e mandar para a Terra. E tem uma missão de resgate do Ernesto específico, que a esposa vai junto e mostra. Eles conseguem localizar e quando eles chegam, eles estão num lugar muito ruim, muito pesado, de zona umbralina, uma caverna, está sendo atormentado. Quando eles chegam, o perispírito dele fundiu com o do Ernesto. Caramba! Do Ferdinando. Ele Era tanta raiva dos dois ali que fundiu. virou voz? Caramba! Não, o perispírito dele fundiu com o do Ferdinando. Eles Esse brigavam tanto que viraram uma coisa só. Aí fala que não dá pra saber o que é cabeça, o que é perna, o que É como se eles fossem siameses. Assim. Aí comenta isso, que eles são aquela massa estranha resgatada e eles, para separar aquilo, eles têm que vir reencarnados como irmãos siameses e pagando os dois juntos até que chega um momento em que o que eles tinham para pagar um com o outro acaba, separa e cada um vai pro seu lado. Nossa! Aí as primeiras reencarnações que ele tem na Terra é assim, até explica que vem reencarnando bem na parte da Terra pré-histórica, que assim, ele reencarna as formas humanas que estão ali, acham aquilo estranho, deixa ele na natureza, aí vem um bicho come, eles têm que voltar, e fica voltando, se amém até separar. Eu achei interessante essa parte porque eu nunca tinha pensado nessa questão do porquê que gêmeos siameses nascem, tudo dá uma hipótese aí, uma explicação que tem para pagar uma coisa junto. Chega uma fixação mental. Exatamente, a ponto de ter união perispirítica. Olha aí, cara. Que os dois ficaram só focados em Você prejudicar viu? um ao outro. Isso Que eles... que é falado que quando, dependendo da obsessão, não pode ser desligada totalmente de uma vez só, porque se for, a outra pessoa pode até desencarnar. Tem que ser um processo. Pode sim, não é só tirar. Excelente, pessoal. Gente, olha isso.
E aí a gente lembra da gente falar de obsessão de desencarnado para desencarnado? Eles se fundiram. Aí, olha o paradoxo. Duas pessoas se odeiam tanto, se odeiam tanto, se odeiam tanto, se odeiam tanto que se unem. Se unem, exatamente. Por isso que se diz, né, que o ódio é o amor que adoeceu. O amor não une, o ódio também. Bom, pessoal, só para dar uma passada rapidinha aí que a gente viu dos tipos de obsessão, né? A gente aprendeu que tem 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E aí, rapidamente, para entender assim claramente. A história deles, daquilo dessa, o rapaz passou pelos 3. Passou pelas etapas. Passou pelas etapas. Né? A obsessão simples é quando você começa um processo. Quando ele começou a se sentir mal, ele começou a sentir umas sensações diferentes, um certo mal-estar, às vezes falta de sono, começou ali. Uma obsessão simples, ou seja, uma perturbação. Né? Talvez ele não teve a consciência da obsessão por não entender do assunto, por não estudar o assunto. Porém, era provavelmente uma questão de obsessão simples. Ele sabia que tinha algo acontecendo ali que não estava legal e estava perturbando ele. Ele sabia que não estava muito legal. E aí o negócio foi aprofundando. Né? E aí a gente tem a fascinação. A fascinação é o quê? Quando a pessoa é ludibriada, ela perde o discernimento, ela não percebe que está sob o jugo de um obsessor. Né? Lembra do cavalinho? Está ali, ó, sendo direcionada, e ela acha que está tudo certo, que está tudo bem, está tudo lindo, ela não erra, ela não faz nada de errado. Né? Aquela pessoa que milindra, empirra, fala alguma coisa com ela acha ruim. Não, eu não erro, de jeito nenhum, sou perfeito, fascinado. Né? Ela está como se ela estivesse no mundo da fantasia, uma máscara sobre ela, está fascinada, não está percebendo o que está fazendo, não está percebendo o que está sofrendo, né? Fascinada. E subjugação, outro caso grave. E nesse caso a pessoa perde não só o discernimento, perde a vontade. Ela está sob um domínio completo, inclusive físico, do obsessor. Né? Às vezes ela, lembra do Raul Teixeira falar? Ele sabe que ele vai beijar o chão, ele sabe que ele não quer fazer aquilo, que aquilo é ruim para ele, mas ele não tem superioridade moral para impedir. E ele vai e beija o chão. Né? Então, assim, tem aquela dominação moral, a dominação moral e a dominação física, corporal, né? Na subjugação. E para fechar aí, por que a gente não pode chamar isso de possessão? Eu não tomo fora. Possessão, porque possessão, né, é quando você toma posse de algo ou de alguém. Se é que existe isso, tomar posse de alguém. Mas se toma posse de algo, né? Então, o termo possessão não é indicado e não é adequado porque o espírito não entra no corpo do médium, né? Essa não é bem uma posse, porque é um controle, mas não é uma posse. Ele controla pela... Lembra do Raul Teixeira falando? É igual o carrinho do controle remoto. Você vai controlando ele, vai mandando ele para lá, mandando para cá, mas está na mente. Né? E outra coisa, se tinha antigamente uma ideia de que as pessoas que estavam possuídas por seres malévolos, né? Seres do mal, seres que foram criados para isso, seres que sempre foram e sempre vão ser maus. Isso também não existe. Né? O espírito é criado simples e ignorante, passa pelos processos de evolução, doendo mais ou menos, né, de acordo com as escolhas que ele faz,
mas invariavelmente ele vai chegar lá na frente. Ele vai se tornar um espírito evoluído um dia. Então a maldade, o que é a maldade? É uma imperfeição. E o que é uma imperfeição? É a ausência da perfeição. O que é a maldade? É a ausência do bem. O que é a treva? A escuridão. É a ausência da luz. Então ninguém é mal, eternamente mal. A pessoa está na condição de ser mal, né? Eu estou na condição de mal. E eu vou, um momento vai chegar que eu vou passar por esse estágio, vou superar esse estágio. E vou, com certeza, me arrepender e vou buscar a minha melhora e a minha reforma íntima, né? Então, ninguém é mal, não existe esse negócio de entidades criadas pelo mal, isso não existe. Então, possessão é um termo inadequado. O que é? Então, o que a gente fala? Subjugação, fascinação, obsessão simples, mas possessão não é um termo adequado. Vocês vão ler isso em livros, inclusive livros famosos de autores muito sérios. Bom, os próprios livros de André Luiz, ele usa em alguns momentos o termo possessão, tá? Mas é a mesma coisa quando a gente falou lá da psicofonia, né? Se usa para um entendimento vulgar, né? As pessoas que não têm conhecimento, porém não é um termo adequado, ok? Ficou claro? Lembrou, Alexandre? Bom, fechamos os tipos de obsessão, entendemos já as causas da obsessão, entendemos o processo, né? Os alvos da obsessão: encarnado, desencarnado, desencarnado, pré-encarnado, encarnado, pré-encarnado, desencarnado, para desencarnado. E sabemos que uma obsessão, igual o Léo falou aqui com o Décio, né? Que a obsessão, ela só existe se houver sintonia, conexão, né? Mesma frequência vibratória, mesmo padrão vibratório, melhor dizendo, mesma faixa vibratória que vai conectar aqueles dois indivíduos e estabelecer o processo de obsessão. E dentro da obsessão, inclusive dentro desses 3 tipos de obsessão, a gente tem esse caso: vampirismo. É claro que o vampirismo, ele começa a acontecer, ele passa pelos tipos de obsessão também, porque começa por uma obsessão simples, aí de repente ele vai se conectando, vai estreitando o laço com sua vítima, com o obsidiado, e ali ele começa, nessa conexão mais íntima, ele começa a sugar. Então, vamos entender o que é vampirismo, né? O verbo vampirizar, adquirir alguma coisa, explorando, extorquindo ou abusando de alguém. Sugar toda a energia de uma pessoa. Isso é vampirizar. Então, o obsessor, o vampirismo, né? O vampiro, é isso, sabe? Inclusive, no livro Missionários da Luz, eu tirei boa parte dessa aula aqui de lá. Vocês que já leram, provavelmente vão estar lembrando. Eu lembrei de um capítulo. Tem um capítulo só sobre vampirismo. E ele fala que essa referência do vampiro dos filmes, né? Daquele que ele está morto, ele sai à noite para sugar suas vítimas, né? No caso da ficção, fala do sangue, né? Suga o sangue. Mas o vampiro espiritual suga as energias do obsidiado. Ele se conecta ao obsidiado e vai sugando as energias da pessoa, vai sugando a vitalidade da pessoa. E aí eu tenho certeza que está passando um monte de casos na sua cabecinha agora, que você já viu, presenciou ou já ouviu falar, né? Boa parte dos casos de obsessão acontece isso. Aí aquela história do médium de efeito físico, começa a sentir dores, mal-estar. O caso que vocês trouxeram também tem vampirismo nesse caso. Médium de efeito físico sente enjoo também? É Ferdinando e Ernesto, né? O Ernesto começou a sugar as energias do Ferdinando, ele por ser médium de efeito físico. Na toa que ele foi parar na clínica e ficou lá de cama, né? O que você perguntou, Alexandre?
É bobagem que eu estou entendendo aqui. É pela lógica, né? Os médicos geralmente sentem dores no corpo, ou dor de cabeça, que eu sinto muito. Mal-estar é efeito físico mesmo. Efeito físico. Eu pensei que fosse outra coisa. Assim. Efeito Não, físico. O médium, a Tati tem, Eu tenho. né, Tati? A Tati sente muito no estômago. Eu senti muito enjoo aqui naquele de O médium, aí nesse caso é apenas um caso isolado de mediunidade de efeito físico. O vampirismo é constante, E essas pessoas é diário, Sabe entendeu? essas pessoas que têm depressão, que direto assim, tá ruim, tá mal, tá no quarto, se isola? Aí é vampirismo, né? Com certeza tem vampirismo ali. É. Porque a pessoa não tem energia para Não nada. tem. Já viu? A pessoa que ela se isola, está num quadro É. grave de depressão, se isola no quarto, Fecha que é lá, tudo fica lá, escuro. Fica lá uns 20 dias. Fica lá isolado no escuro, não quer ver ninguém, não quer ver luz, não quer tomar banho, não quer comer, não quer nada. Porque ali ela é o quê? Ela está sendo o quê? Vampirizada. Ela está sendo um prato. Aí não é subjugação, não? Pode ser, Também. pode ser. Pode ser. E dependendo do grau que tiver a consciência dela, pode ser uma fascinação, pode ser uma subjugação. Quando a pessoa já quer ficar só deitada, ela vai perdendo a vontade, já tá, o pé na subjugação já está colocado, já. Entendeu? E tem vampirismo com certeza, porque ela fica sem energia, ela não tem energia para nada, ela não quer fazer nada, não tem vontade de fazer nada, quer ficar ali, socada ali. Num dos livros do André Luiz, não sei se é o Domínios da Mediunidade ou Missionários da Luz, ele fala o seguinte: a luz do sol, ela naturalmente queima e dissipa energias negativas. Missionários, né? A luz, pode ver que geralmente quem é médium que começa a ter casos de um médium que não tem conhecimento, está numa mediunidade desequilibrada, pode ver que as manifestações acontecem mais frequentemente à noite. Quando você está doente, os sintomas agravam mais à noite. Ele até explica no livro que é por isso que a maioria das missões, dos trabalhos mediúnicos são à noite. Que é quando, vamos falar assim, a manifestação é mais intensa. Isso, exatamente. A luz, gente. A luz, no termo literal mesmo, a luz dissipa energias negativas. Por que a pessoa, quando está no quadro depressivo, quer ficar dentro do quarto, fechado, escuro? O que acontece? O vampiro é um obsessor. E é uma conexão, não é? Essa conexão, e toda conexão, ela é uma conexão de mão dupla. O que acontece ali? O vampiro suga as energias, a vitalidade do médium, ou da vítima, vamos melhor dizendo, né? Suga a vitalidade da vítima, as energias dela, e a vítima suga as energias negativas do vampiro. É via de mão dupla, gente. Olha lá, o que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Pausa nessa frase. Entidade ociosa. Começa aí. O que é ocioso? Aquela pessoa que está parada, que não tem iniciativa. Que ela está num momento que ela não tem utilidade, ela não tem o que fazer, está ociosa. E que indebitamente, né, sem a pessoa permitir, sem o desejo do outro, ele se vale das possibilidades. Ele fala aqui, possibilidades. Ou seja, ele suga o que ele puder. Ele suga o que ele puder. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Literalmente, urubu na carniça. Entende? Deu brecha, deu oportunidade ali. Oba, estou precisando de energia. Aquele ali vai me
Lembra dos filmes dos vampiros, né? Que viu uma pessoa passando, às vezes é um jovem, um moço, um rapaz, que tem a idade, no vigor da idade, ou uma moça, aí os vampiros ficavam doidão, tipo assim, nó, aquilo ali é sangue bom. Lembra? Nos filmes tem muito isso, né? Mas é mais ou menos esse conceito aí. Entende? De sugar mesmo as energias das pessoas. Sabe? Tem mais. Aqui já está no livro Domínios da Mediunidade. Milhares de almas despidas do envoltório denso, ou seja, desencarnados, né? Praticam vampirismo junto dos encarnados invigilantes. Olha o orar e vigiar aí, ó. Praticam vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico. Essa é a chave do vampirismo. Quer entender vampirismo é essa frase: colado às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Vou aprofundar nisso. Vamos com calma. Vamos lá. Vamos entender. Mas aquelas pessoas que direto têm dores no corpo, fazendo uma dor, hoje eu estou com dor aqui, dor de cabeça. Eu estou com dor no pulmão. Está desequilibrado. Não, Com certeza, no mínimo, é uma obsessão simples. mas é o vampirismo? Pode ser. Pode ser. Vamos entender esse processo? Vou aprofundar nisso agora, para vocês entenderem como que funciona. Como que o vampirismo acontece? Por que permitimos isso acontecer? Qual é a causa? Sintonia, pensamento. Sim, toda obsessão é sintonia, a causa é a sintonia, né? Mas vamos entender o processo do vampirismo. Por que ele quer? O que faz, o que motiva o obsessor vampiro, querer sugar as energias do outro? Que tipo de energia ele quer sugar? Vamos lá, vamos começar pela base. Somos um terreno fértil. Por quê? De acordo com o nosso terreno, a nossa terra, de acordo com o que nós nutrimos em nós, as substâncias que nós nutrimos em nós somos terra fértil ou árida para determinadas coisas. Por exemplo, eu posso ser terra fértil para os benfeitores. Se eu busco a minha reforma íntima, a minha elevação, busco aprendizado, busco fazer o bem, busco o amor acima de tudo, trabalho em mim o perdão, é óbvio, gente. Sabemos que nós, na condição de encarnados que estamos, somos espíritos muito imperfeitos, claro que sim. Então, quando eu falo assim, quando eu busco a reforma íntima, eu não estou dizendo que quando eu sou perfeito, não. Mas quando eu estou com o coração sincero na busca dessa reforma, quando eu realmente quero trabalhar dentro de mim as minhas qualidades, quando eu quero trabalhar essa reforma em mim de verdade, eu não sou perfeito ainda, mas eu busco de coração sincero e aberto essa perfeição. Se eu faço algo errado, eu procuro me redimir o quanto antes. Eu estou combatendo as minhas imperfeições, eu estou combatendo o meu orgulho, o meu egoísmo, o tempo todo nessa luta diária. O fato de eu estar nessa busca já me torna um terreno fértil para me conectar com os espíritos superiores, porque eles estão ali torcendo por mim, meu anjo guardião. Então ali eu sou terra fértil para eles me ajudarem. Agora eu posso ser terra fértil para o vampiro, posso ser terra fértil para o obsessor, né? Como? Tudo começa pela sintonia, como o Marcelo falou, né? Conexão. E o obsessor só vai continuar ali se ele encontrar sustento, se essa terra estiver fazendo a sua semente crescer, brotar e dar frutos. No caso aqui, a semente da obsessão. Entende? Agora, que tipo de terra que eu quero ser?
De qualquer forma, nós somos terras férteis. Para quem? Nós somos esse tipo de terra fértil? Incitamos as más paixões, incitamos e alimentamos vícios de qualquer tipo. Vício, fumo, cigarro, droga, bebida, reclamação, maus hábitos, isso tudo é vício, certo? Desvarios do sexo desequilibrado, aquele sexo feito só pelo prazer carnal, né? Aquela busca constante pelo prazer físico, material, né? Temos aqui fazer um parênteses, é claro que o sexo é pecado. Deus criou o sexo para quê? Primeiro para reprodução, mas o sentido bonito no sexo é a união de almas, ali naquela conexão de duas pessoas que se amam, e dali surge outro ser, surge a reprodução, entende? Tem o lado sagrado do sexo, e importante, se não fosse ele a humanidade não existiria mais, mas tem o desregramento, né? As pessoas às vezes se perdem ali nas sensações que o sexo traz, e nos vícios. E o que mais que eu posso ter na minha terra, no meu terreno? Cólera, raiva, impulsividade, aquela raiva constante, que eu estou a ponto de bala o tempo todo, eu estou a ponto de explodir, sou um barril de pólvora, assim. Faísquinha que chega perto de mim, é uma bazucada que o outro toma, né? O famoso 2 pés no peito, cólera, mágoas, ressentimentos, vingança, tudo que provém do orgulho e do egoísmo, substâncias que eu estou nutrindo na minha terra, que vai ser terra fértil para os obsessores. Entende? Tá bom. Então, a obsessão se dá por uma conexão. E a obsessão se dá não é só por culpa do obsessor. Isso a gente já estudou aqui, as causas da obsessão. Lembra lá atrás? Não é só por culpa do obsessor, é por culpa de ambos, porque um nutre o outro. Eu sou terra fértil para um obsessor quando eu tenho na minha terra esse tipo de substância. Então eu sou prato cheio. Eu dou o sustento para ele. Aí o vampiro, nada de braçada. Esse é o sustento que ele precisa. Eu me conecto cada vez mais forte a ele. E ele vai, então, me ter como uma presa, me sugar as minhas energias. Que tipo de energia? Energia das más paixões, energia que vem das sensações do vício, energia que vem dos desvarios do sexo, energia que vem da raiva, energia que vem do ódio, da mágoa, do ressentimento, e etc, etc, etc. Aí o que acontece? Olha isso. O espírito cria bactérias psíquicas. Bactérias psíquicas. O vampiro, ele ali coloca na sua vítima bactérias psíquicas que têm o objetivo de auxiliar nesse processo. Elas ficam ali destruindo a pessoa, destruindo a vítima. Pensamentos, sentimentos de baixa vibração criam infestações destruidoras. Gente, olha que ponto chega. Pensamento não é energia? A gente estudou sobre o poder da oração? Estudou? Da mesma forma que tem esse poder de cura, ele tem o poder da doença. A questão é, com o que eu estou alimentando esse pensamento ou esse sentimento que sai de mim? Se for com baixas vibrações, eu estou criando bactérias, larvas psíquicas que vão agir na pessoa no que eu estou direcionando no pensamento. Sabe aquela pessoa que te prejudicou, que você tem ódio dela, que você não esquece ela, fixação mental nela?
E aí você fica lembrando delas, nossa, velho, aquele fulano acabou com a minha vida. Vou destruir ele, nossa, me mandou embora. Que patrão, meu ex-patrão me mandou embora. Que demônio, vou acabar com a vida dele. Você fica com fixação mental nele. Esse tipo de pensamento está fazendo isso. Está mandando bactérias, larvas psíquicas para ele. E se ele for terreno fértil para essas bactérias, da mesma forma que a semente que brota, existe um ambiente propício para as bactérias, né? Aí essas bactérias vão se multiplicar no organismo dele. Criamos micro-organismos psíquicos. No livro Missionários da Luz, que fala sobre essas marcas, né? Conta o caso daqueles falam que o André Luiz vê uma pessoa que está doente, não lembro direito. Que ele olha o cérebro dele, está cheio de larvas no meio do cérebro. É a partir desse ponto que eu peguei. Foi. Da mesma forma, pensa bem, gente, olha só. Da mesma forma que o corpo físico, a gente tem muitas bactérias no próprio corpo, né? A gente tem um biossistema dentro de nós. Como é que chama aquele negócio que eles falam? Sumiu o nome da minha cabeça. De ecossistema, quando você tem um local ali que você tem várias formas de vida. Bioma. Nós temos vários biomas dentro do nosso corpo. De vários seres que convivem conosco no nosso corpo. O intestino tem um bioma gigantesco. De muitas bactérias, fungos, muitas. Só que esse bioma, por exemplo, no nosso intestino, ele funcionando em harmonia, nos protege. Aquelas bactérias que ficam ali na região do intestino, todos aqueles seres, aqueles micro-organismos que nós temos, eles convivem numa simbiose conosco. Da mesma forma que a gente nutre eles nos protegem das doenças, de tudo. Só que entra uma bactéria, um micro-organismo estranho ali, e se o meu sistema, o meu bioma não está forte o suficiente para destruir ele ou expulsar ele domina, ele começa a se multiplicar. E ele começa a desequilibrar o meu sistema. Então, quando a gente desenvolve doenças, é porque a gente adquire, né, vírus, bactérias, fungos, micro-organismos que entram no nosso corpo e nosso sistema de defesa não está pronto para combatê-los. E não estando pronto para combatê-los, ele desequilibra o nosso organismo e a gente fica doente. Isso acontece na mente. Por isso que tem isso. Bactérias e larvas psíquicas. Isso acontece do mesmo jeito no espírito e na mente. Da mesma forma que nós temos que cuidar e higienizar o corpo, nós temos que cuidar e higienizar a mente. Higienizar a mente. Orai. Voltamos para o André Luiz no Dicionário da Luz. Olha o que ele fala. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos. Aí você falou, Alexandre. Os mais estranhos bacilos de natureza psíquica. Bacilos é de bactéria, tá? Completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Ou seja, a ciência dos homens não conhece esses micro-organismos que ele estava vendo. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas, que é o formato das bactérias. Não era parecido com as bactérias comuns. Né? Como ele era médico? Ele era médico e tinha esse conhecimento. Então, os termos que ele usa nos livros é tudo muito técnico. Então, só para vocês entenderem. Lá, você não... Então, para vocês entenderem o que é bastonete, o que é bastão? É algo cilíndrico, né? Tem umas bactérias que tem esse formato, ela é cilíndrica, parece um bastãozinho, por isso se chama bastonete. Então, o que ele está falando aqui? Não tinha as formas das bactérias conhecidas. Esses micro-organismos que ele viu, certo?
Entretanto, formavam também colônias densas, ou seja, multiplicavam vários indivíduos, várias bactérias, formando uma colônia, né? E terríveis. Reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico. Presta atenção. As bactérias psíquicas estavam atacando o físico. Olha o nível de gravidade. Estavam matando as células do corpo físico. Já tinha ido além do perispírito. Atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Larvas de bactérias psíquicas, a gente pode falar espirituais, que eram criadas do vampiro, né, do obsessor, estavam agindo na pessoa, matando as células físicas da pessoa. Gente, olha isso. Aí a pessoa sente dor constante, dor, vai no médico, faz um monte de exames, não acha, não é ser que a ciência conhece, não são micro-organismos que a ciência conhece e consegue detectar, são psíquicos. Olha o nível que chega. É muito grave isso. Muito grave. E isso acontece porque, uma vez que eu estou desequilibrado, minha faixa vibratória está baixa, eu estou permitindo esses organismos invadirem o meu sistema. O meu sistema imunológico está fraco. Entendeu? Vocês perguntaram se eu vejo barato espiritual, tá vendo? Aí. Tá vendo? Conforme eu vou me alimentando das baixas vibrações, da frequência baixa, raiva, ódio, etc, eu vou me enfraquecendo meu sistema, permitindo essa invasão desses micro-organismos externos, que podem vir de pensamentos ou podem vir da matéria. Isso é fato, a ciência já descobriu isso, a ciência já fala isso. Quando nós temos medo, tristeza ou muita raiva, o nosso sistema imunológico tende a baixar. Isso é fato, a ciência já comprova isso. É por isso que a gente tem que levar os problemas que a gente tem na vida com mais leveza, com um pouco mais de cautela, porque provavelmente não tem a vida inteira. Mas se tem um problema, você pira lá, aí pronto, aí abre o caminho. Exatamente. Aí o Alexandre, que é o mentor do André Luiz lá no livro, fala assim: quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A gente começa por aqui, ó. Vocês vão ver um vídeo aqui, rapidinho. Me parece que ele é médico, tá? Ele é médico. E ele vai entrar nessa questão. Então quer dizer que toda doença parte da psique? Como assim? Parte da psique. Toda doença parte daqui. A partir do momento que você baixou sua frequência, você está alterando seu organismo físico. Baixando o sistema imunológico, você está propenso a receber uma doença. Vocês vão entender. Para mesmo. Para de pensar negativo. E passe a pensar positivo. Entende? Vou começar a parar de pensar as quantas coisas que eu tenho que fazer dentro de casa. Tá vendo? Quando você fica. Isso é fixação mental, viu, Alexandre? Não pensa nisso não. Trabalho também gera fixação mental, hein? Cuidado. Vamos entender. Vamos pegar e enxergar a humanidade agora, para entender melhor esse processo. Pensa comigo o seguinte: desde que a gente se entende por gente, desde que a gente sabe que a humanidade existe, qual sempre foi a maior busca da humanidade? O que as pessoas sempre buscam? Felicidade. Tá, mais especificamente. Para a maioria das pessoas, o que é felicidade? Coisas que provocam a felicidade. Materiais. Coisas materiais. No nosso caso, Busca de sensações
físicas que dão prazer. Né? Por exemplo, sextou! Hoje eu vou beber. Vou beber. Tá vendo? Não, hoje eu vou sair com aquela gata. No meu caso, é a minha princesa. Entende? Nossa, final de semana, agora eu quero andar de gatão. Opa! Já ouvi esse termo. Isso aqui, ó. Como é que eles falaram pra você? Vamos beber até ficar de quarto, né? Que é? Nossa senhora, o cara lá da faculdade falou assim, vamos beber até arrastar. Até arrastar. Vai beber até arrastar. Eu falei, nu? Então, o Aí que é... sozinho, meu filho. Tá vendo? O que a humanidade, assim, tem como foco? A humanidade quer a felicidade. Ela falou certo. Eu quero ser feliz, mas só que a humanidade tem uma noção deturpada de felicidade. A humanidade acha, a maioria das pessoas acham que felicidade é aquela sensação momentânea que você experimenta no sexo, no prazer material, no alimento que você come muito, num vício, só terminar, num vício, na bebida, na droga. Entende? Eu ia comentar com você agora. Tô sentada lá na faculdade. Opa! Fixação. Ai, meu Deus. Tem que ligar. Eu guardo na boca, agora tô buscando. Tem que chamar o. Oi, que somzinho difícil. Eu tava sentada lá na faculdade, esperando o pessoal chegar, porque eu já tava com o trabalho lá pra gente organizar quem ia falar o quê. Aí a menina chegou pra mim e falou assim, deixa eu te falar, ganhei 27 balas de êxtase, então vamos fazer uma festa. Vamos! Oi? Eu falei, você não tem aluno, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Então, qual é a verdadeira busca? A busca é por essas sensações físicas. Nossa, Né? tinha uma Ó. Você já prestou atenção que brasileiro, festa, final de semana, só serve se tiver cerveja. Se não tiver bebida, não tem Se graça. não tiver cerveja, não tem festa. Não é? Se não tiver uma bebida alcoólica, não tem graça. Não pode falar, né, mulher? Gente, isso, neurologicamente falando, se chama alegria de curta duração. Tá? Alegria de curta duração. Mas depois no outro dia. O que é uma alegria de curta duração? É tudo aquilo que você usa externo, substâncias externas que você usa para te dar essa sensação. Só que quando o efeito da substância passa, né? Aí tudo fica Aí ruim. você Né? não sabe se é castigo, Aí eu espiritualidade ou fiquei coisa. Aí vem, Eu fiquei aí você sabendo- fica mal, aí você quer de novo. eu Aí você fiquei fica mal, aí você quer de sabendo novo. Que nessa festa lá que o povo bebeu até cair e arrastar, né? Caiu mesmo. Teve menina lá que foi parar no pronto-socorro com alcoólico. Entendeu? É. Você não sabe beber. Aí o que acontece? Só uma Eu quero aquela alegria, eu busco aquela sensação material, né? Aquela sensação física. Aí eu tenho, aí passa o efeito da substância, passa, me dá a deprê, me dá a bad, fico mal, aí eu quero de novo, aí eu vou buscando, ou seja, eu vou me entregando e vira um vício. Vira um vício. Então a humanidade sempre buscou essa sensação, muito mais do que outra coisa. Ela acha que a felicidade está nisso. Isso é nosso, não é? Ou seja, nós somos prato cheio. E você Olha só, tem uma sabe- frase de Você sabe, na psicologia é estudado que a pior droga que existe é o álcool. Você para de ficar falando isso só porque eu estou observando. Eu vou te dar uma Gente. cantelada. Você vai ver, você nunca mais você vai Mas falar. é ele fala sério. uma frase, que é uma frase que eu achei interessante, que ele fala assim, ele fala assim, antes da frase dele, eu coloquei um termo aqui, está até na apostila. Na verdade, nós somos adolescentes espirituais, né? Que está naquela busca por sensações, né? O adolescente está aquela coisa de experimentar, né?
Então, nós somos isso, nós somos adolescente espiritual. Sabe por quê? Nós buscamos tanto essas sensações materiais, tanto essas coisas, que a gente dá muito mais valor. Olha a frase que o André Luiz usou. Nós damos muito mais valor no alfaiate, que vai nos vestir impecavelmente, do que no professor, que vai preencher o vazio da nossa ignorância. Tá vendo a inversão de valores? Entendeu? Não precisava disso hoje. Entendeu? Então é um processo nosso, da nossa atual evolução, né? E aí o que acontece? A gente fica sempre buscando essas sensações físicas, prazeres, vícios, deixando a nossa terra fértil, perfeitinha ali para o vampiro. O que acontece? Eu desencarno e eu sempre fui apegado a essas sensações. E eu desencarnei. O que eu vou sentir falta? Da breja no final de semana. Da breja, da droga, né? Do sexo, Até do café. do qualquer. Eu tô ferrado, então é cerveja, Tem café, muitos fudeu tudo. espíritos, é verdade isso, gente. Tem muitos espíritos que não ficam aqui, porque não aguentam ficar sem um cafezinho. Aí eu tô de lá, sentindo falta, porque eu não tô no corpo mais, não tem como experimentar mais. Eu não tenho como ter alegria de curta duração mais. Eu não tenho como ter acesso a essas substâncias mais, porque matéria. O que eu vou fazer então? Eu fico desesperado para beber. Eu fico desesperado para usar droga. Eu fico desesperado por sexo. Eu fico desesperado por qualquer um desses vícios. O que eu vou fazer? Me torno vampiro. Aí o que acontece? Os fins vão justificar. Na minha mente, os fins justificam os meios. Aí eu vi o Marcelo bebendo lá, eu vou grudar nele. Aí pronto, aí você vai Eu vou beber com ele até. Vou fazer ele querer beber sempre mais para ele ser minha fonte. Eu sou viciado em sexo, né? Desencarnei. Aí eu vejo uma pessoa mais promíscua, eu vou grudar na pessoa, filho. Aí vira uma coisa linda. Aí entra a Né? vendida de mão dupla. E, claro. E não, às Porque vezes, do jeito mesmo que ele vai chegar em mim, eu também vou não, nele. é pior ainda. Porque Eu do vou jeito sentir que essa- Aí ele vai participar. Ó, Olha, viu? vamos ver se eu- É aí que nasce o vampiro. É aí que nasce o vampiro desencarnado, né? Desencarnou, ele precisa alimentar seus vícios também. Imagina, Aí você ele tá vai lá usar. café no- Não, e outra coisa que você está falando aí, essa questão aí, que é um ciclo, né? Quanto mais você está lá, você quer uma bebida, você quer um cigarro, você quer um cafezinho, você quer comer uma comida gostosa, você vem e suga a pessoa. E vem perto da pessoa e você sente aquela melhora, né? Mas a pessoa fica um pouco pior, ela fica pior do que ela, com você perto, do que se você não estivesse perto dela. Ela fica pior. Mas, e engraçado você falar isso, porque nós estamos falando sobre as regiões umbralinas e os líderes, né, os governantes das regiões umbralinas, geralmente são esses juízes intelectuais, eles fazem com que as pessoas das cidades, né, faz uma fixação mental na cabeça deles, para eles irem nas pessoas da terra e não deixar. Quem tem pensamento de positivo, quem quer orar, quem quer fazer pressa, vai tipo, vamos geralmente tirar esse pensamento deles. Vai atrás de quem bebe para absorver eles, querem que as pessoas ficam sempre piores. Claro, porque são Piores, que são fontes de alimento. fonte de energia para eles, Exatamente. fonte de vícios Porque para nós eles. somos os alimentos deles. Isso. Eles querem que a gente fique pior. Isso mesmo. Assim, eu não bebo, mas se vocês quiserem pedir uma marmita, eu divido. É, né? A gula também é um vício, tá? Lá também não é só Gula comida. também, A gula também. Ah, então eu A passo gula a também. Vai passar fome, lá não tem chocolate não. Entenderam o processo? É por isso que acontece o vampirismo. Porque a partir de nós, que vamos buscar um vício, nós estamos alimentando o vício do E é por vampiro. isso que tem que tomar cuidado com Que vai querer que a gente sempre continue ali para sustentar o dele também. Então, quando nós estamos alimentando um vício nosso, você pode ter certeza absoluta que você está alimentando o vício de mais alguns à sua volta, que são esses vampiros. Certo? Vamos ver. Ele é um médico. Olha o que ele traz para a gente. Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental.
E hoje nós vamos falar sobre um aspecto da nossa saúde mental que tem a ver com um termo, né, que se usa muito no meio espírita, chamado de vampirismo. E o que significa essa palavra vampirismo? Significa sempre quando alguém está roubando alguma coisa do outro, e no caso aqui especificamente energia. É claro que a gente se for lembrar do que a gente fala de vampiro, naquelas coisas lá que na Transilvânia, né, o cara com os dentão, né, que fica sugando o sangue das mocinhas, né, e elas passam a ter vida eterna, essas coisas todas, só que não pode viver durante o dia, só de noite, não é muito diferente do que a gente vê aí do ponto de vista de vampirizar sentimentos, pensamentos, através das nossas palavras e através das nossas ações. E o que significa então isso? Na realidade, vamos dizer assim, todas as vezes em que tem alguém que, podendo orientar, em vez de orientar, se aproveita da ignorância de alguém e com isso subtrai-lhe algum bem, seja ele material, seja ele pessoal, seja ele o que for, isso é considerado um vampirismo. Ou seja, se aproveitar da inocência ou da ignorância de alguém para lhe subtrair uma energia ou uma concessão, um favor ou alguma coisa desse sentido. Do ponto de vista espiritual, a gente vai imaginar que isso possa acontecer entre os encarnados, entre os desencarnados, entre desencarnado para encarnado, e também existe vampirismo de encarnados para desencarnados. E onde nasce isso? A primeira coisa que nós vamos começar a perceber que tem que haver um plug mental, né? Um link, né? E esse plug mental, ele vai nascer dos nossos comportamentos, que são reflexos dos nossos pensamentos, que por suas vezes nascem dos nossos sentimentos. Então, quem está aqui encarnado e observa outras pessoas, é capaz de deduzir pelo comportamento dela o que ela pensa sobre a vida e o que ela sente. Então, se uma pessoa tem pouca disciplina em questões de qualquer coisa na sua vida, o outro consegue entender e tirar um proveito colocando aquilo que a pessoa vai morder a isca. Do ponto de vista também entre qualquer pessoa, seja ela encarnada ou não, é a mesma coisa. Tá? Isso acontece inclusive em relação ao nosso corpo com os agentes infectocontagiosos. Né? Pasteur, quando ele descobriu as bactérias, ele disse: descobri a causa de todas as doenças. Depois de um ano ele tirou isso. Ele falou, não. As bactérias existem e elas são importantes como patógenos, causadores de doença. Mas o terreno é o que é a principal influência. Porque o que ele descobriu? Que no nosso corpo está cheio de bactérias, inclusive as patógenas, as que causam doenças. E por que o indivíduo não fica doente? Porque o meio dele sabe se defender, o meio dele tem uma riqueza de proteção que faz com que essas bactérias não proliferem. Então o vampirismo ele vai acontecer aonde ele encontra terreno propício para isso. Do ponto de vista de saúde mental, são os seus sentimentos e os seus pensamentos que criam terreno propício para que você fique aí sendo ou assediado por ideias que você não sabe exatamente de onde vem, e também você fica assediando aqueles que você percebe que também eles são inofensivos. Do ponto de vista material, a gente fica imaginando assim, então quer dizer que um bacilo de Koch, né, que é aquele que causa a tuberculose, não pega em qualquer um? Não, né? Mas se você tiver todas as condições físicas e mentais, isso vai acabar você se tornando predisposto a pegar essa doença. Isso tem a ver com todas as outras nossas doenças que são causadas por agentes infecto-contagiosos. Aí vem um conceito muito interessante que eu discutia com a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que foi a que trouxe a técnica da regressão de memória para o Brasil, com uma tecnologia bem cientificamente determinada, né? Em que ela dizia que tudo na nossa vida física nasce do nosso pensamento e também, portanto, das nossas ideias que nascem no nosso espírito. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, mas isso não é um pouco exagerado? Eu falei, como assim? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, quem tem verme, lombriga, né? O Ascaris lumbricoides, né? Que anda dentro do nosso intestino, isso é psicológico? Isso é espiritual? Ela falou, não. Mas se a pessoa estivesse espiritualmente bem, né, com os seus valores éticos e morais bem organizados, com o seu comportamento psicossocial organizado, com sentimentos, pensamentos, palavras e ações
no bem, no belo e no verdadeiro, dificilmente essa pessoa pegaria verme. E se pegasse, ela conseguiria eliminá-lo facilmente. E o que significa isso? A pessoa estaria bem lavando a mão, não comendo em qualquer lugar. Então ela estaria cuidando do seu espectro de saúde física. E nós podemos também tomar conta do nosso espectro de saúde mental, fazendo também a nossa higiene mental. Ou seja, qualquer tipo de pensamento estranho, diferente, que nos induza a um comportamento equivocado ou a rever valores já bastante consagrados em termos de amor, de afeto, de carinho, a gente acaba então dando vazão, né? É uma solução de continuidade, como a gente fala na medicina, quando você faz um corte na pele, você rompe uma proteção do seu meio interno. Houve uma solução, dissolveu a continuidade da pele. Quando você permite que sentimentos esquisitos, pensamentos mais estranhos, palavras mais difíceis ainda e comportamentos, você está então abrindo uma solução de continuidade para que mais coisas esquisitas entrem e de repente então aquele meio que era um anti qualquer bactéria começa a ser um meio de cultura e aí então começa a proliferar toda a sorte de sentimentos, pensamentos, palavras e ações nefastos. E daí começamos a caminhar então para o adoecimento. E essa doença vai aparecer assim que nossas defesas caírem. E isso é só uma questão de tempo. Viu? A doença, a gripe não é psíquica, tá? O vírus da gripe não é psíquico, mas o meu ambiente é nutrido pela minha psique, pela minha mente. Mente e corpo, sistema único. Então, se a minha mente não está legal, meu corpo não está legal. Meu corpo não está legal, ele baixa as defesas e eu fico mais propício a absorver o que vem do exterior, né? E quando entra em termos de espiritual falando, que ele falou, entra uma coisa, um sentimento esquisito, um pensamento esquisito, aí vem as larvas psíquicas, instala ali e vai proliferando. Aí eu vou virando cada vez mais campo para vir mais. Cada vez mais. Fechando então com o André Luiz. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional, buscando essas sensações físicas, sensações de prazer que a gente falou. Eu desencarno, o apego até as pessoas da minha família, eu continuo, e falo, muitíssimos casos, continuo lá, e aí de familiar eu me torno um obsessor da minha família. Olha só, continuando. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos. Aí vem o egoísmo. Porque é do meu jeito que é certo. Eu que entendo, isso tem que ser para mim. Eles não estão vivendo para mim mais agora. Não pode. Se não for do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Nossa, vocês estão dando conta agora de sobreviver sem mim? Como assim? O egoísmo, né? Os particularismos. Ele está se referindo ao egoísmo humano, tá? Encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias, ó, fascinação, e fortificando as suas antigas ilusões, a busca pelas sensações. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Você é um campo de cultura para a larva, né? Um terreno fértil para as larvas proliferarem. Vira um prato cheio do vampiro, né? Ah, tem mais um videozinho aqui. Proliferar.
Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Eu falei, se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. Isso. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Deixa eu fazer um comentário. Tem uma parte que eu vi no missionário da Luz que conta de uma família que está almoçando. Vocês estão vendo os obsessores na hora que a gente está comendo as refeições. Tá vendo? Então, é Compartilha importante mais. rezar antes de comer. E sobretudo a energia do seu alimento. Você viu uma frase falando ali que é uma questão da obsessão, uma epidemia? Epidemia. Eu costumo falar nas orações das pandemias que assolam a humanidade, né? Porque não tem só o Covid atualmente, né? A gente está enfrentando várias pandemias. A depressão é uma delas. E agora, com esse conhecimento, a gente pode entender que a obsessão também. A obsessão é uma pandemia também. Quantos vivem em função de beber? Parece que a vida dele é beber. Eu estou falando assim, aqui, é claro que a gente está pegando a bebida, é um dos vícios, né? Porque porque a bebida é uma coisa aceitável, é uma coisa cultural na nossa sociedade aqui. Ah, vou distrair, vou beber. Ah, vou divertir, vou beber. Tudo é beber, né? Tudo que se fala em diversão, felicidade hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade, tem o álcool envolvido. Entende? Então, por isso até que eu trouxe o vídeo especificamente falando da bebida. Olha aí o que a gente está fazendo. A gente está alimentando os vícios, alimentando o vício dos vampiros, dos obsessores, né? E o prejuízo vai para o físico. Chega a um ponto crítico. Quantas pessoas desenvolvem outros males a partir da bebida? As drogas, né? Vamos aliviar para o lado do Marcelo um pouquinho. As drogas. Gente, drogas. E aí tem droga lista e ilícita.
Aí a gente pega, por exemplo, e as pessoas que estão viciadas em medicamento lícito, por exemplo, eu só durmo se eu tomar um calmantezinho, né? Eu só faço algo se tiver um remedinho, eu não faço. Açúcar. Entendeu? Açúcar, vício de alimentação, né? Você falou do café. Qualquer vício, Na gente. verdade, a gente quando começa a perceber que a gente é dependente de alguma coisa, a gente tem que procurar não ficar viciado só dependendo daquilo. Porque todo vício que a gente tem, qualquer um que seja, ele vai ser um problema quando a gente... Presta atenção numa frase. Qualquer droga é prejudicial. O que vai fazer uma droga não te matar? O que vai fazer uma droga te curar ou te matar é a dosagem. Entende? Então, se você tá com um problema de saúde, você vai usar um antibiótico, uma droga. Se você tomar na dosagem certa, vai te ajudar a eliminar aquele micro-organismo do seu organismo e você vai se curar. Passou aquilo, você vai cessar o uso. Foi só momentâneo para te auxiliar no tratamento. Agora, se você passa a usar antibiótico, passa a usar ansiolítico, passa a usar corticoide. Tem gente que usa corticoide há décadas. Minha mãe, por exemplo, usa corticoide há décadas. Depende de corticoide para viver. Vira vício, gente. Michael Jackson morreu por overdose de medicamento. Vício. Entendeu? E vai destruindo a nossa vida. E aí o que acontece? Essas larvas são criações mentais, larvas psíquicas, das mentes vampiríticas que instalam ela na vítima. A vítima, por sua vez, é o terreno fértil, é o ponto de cultura que ajuda, propicia essas larvas se multiplicar, estabelecendo uma conexão mais profunda ainda, mais forte entre ela e o obsessor. E aí o caso tende a só piorar. Enquanto ela não buscar a sua higiene mental, a oração, a vigília, orar e vigiar, o conhecimento, o estudo, ela vai continuar sendo vítima. E pode chegar até o caso que vocês contaram aí. Desencarnou e virou começou até a se unir de tanto ódio, né? Os dois. E aí o Fesch falando, vampirismo é obsessão. E obsessão a gente já aprendeu. Aqui nós usamos vários casos aqui do desencarnado para o encarnado, né? Como exemplo a gente entendeu o processo. Mas, como eu falei no início, pode acontecer, via de mão dupla. Pode acontecer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. As 4 formas. Só de você ficar com fixação mental aí com alguém, tá com raivinha, faz oração. Troca a raivinha, troca as larvas psíquicas pela oração. Você vai ganhar muito mais. Alguma dúvida? Eu tenho. Diga. Você na aula passada falou, tinha a obsessão, né, a fascinação, a Subjugação. Subjugação, não sei se foi o mesmo. Vocês ensinaram como a gente cuidar, tratar. Próxima aula. Próxima aula. Precisava falar de vampirismo primeiro, porque está dentro da obsessão. E olha o tanto que é sério isso. Né? Ok? Zero. Beleza? Quando eu estou trabalhando com a vida espiritual, eu percebo em algumas pessoas essas larvas, entendeu? Não a larva, como você vê a larva, que é a larva microscópica. Então você vê as manchas. As manchas escuras, né? Com certeza ali está cheio. Aí quando eles estavam, Você viu quando o André falou? Colônias. São colônias de larvas, de bactérias. Essas larvas espirituais, quando a gente faz tratamento aqui no centro, essas larvas, elas são retiradas. Os tratamentos de desobsessão, os tratamentos de cura, né? Quando você dá um passe magnético, um passe ali que auxilia, você está eliminando esses micro-organismos psíquicos. No livro dos mensageiros, eu lembro que a gente falou sobre o vampirismo. Foi até um caso de quando disseram aqui missionários. Missionários. Quando não disseram uma mulher, só que o Laís falou que não podia ajudar, porque ela falou assim, me chamou uma estrutura, ela falou assim, olha o tanto de manchas. Era mais de 11. Não podemos fazer mais nada por ele.
Aí, só para isso que você falou, eu lembrei de uma coisa. Aí a pessoa vem, aí ela está cheia de larva psíquica, porque ela está obsidiada, está passando mal, mediunicamente ela está desequilibrada. Aí ela vem no centro, recebe o tratamento, faz a limpeza. Aí ela sai daqui flutuando, ela sai daqui zero. Ou pelo menos sai bem melhor do que entrou, né, pra gente ser realista. Aí ela pisa lá fora, ela já começa a pensar mal do outro, já começa a alimentar os vícios, tudo de novo. Aí, ou seja, ela está absorvendo, trazendo de volta. A gente foi lá, fez a limpeza, higienizou, passou o álcool na mente dela, tirou tudo, matou tudo. Aí ela sai ali, começa a trazer de volta. É por isso que eu fico um pouco, é por isso que... Imagina. Coitada, Carlos. Imagina. É interessante também, a pessoa vem pra cá, escuta uma palestra, que é legal, porque aí você vai fazer ela mudar a vibração. Ela começa, ela vem toda semana. Às vezes a palestra é muito mais importante, entre aspas, que o tratamento. Ou a palestra é parte do tratamento. Uma coisa ajuda a outra, porque a palestra ajuda ela a melhorar a faixa vibratória e não deixar vir mais coisa negativa. Exatamente. E o tratamento faz a limpeza. Entendeu? É isso aí. E todo estudo é justamente para a gente mudar essa faixa, para deixar vir menos intruso para o nosso sistema, menos larva para o nosso sistema. Né? Então vamos encerrar, né? Beleza? Peço para vocês então agora para levar o pensamento a Jesus e trazer de volta aquela sensação de gratidão que nós iniciamos no início do nosso curso. Aquela irradiação, aquela energia boa que nós iniciamos, traz isso de volta. Para te ajudar, agradeça pelos conhecimentos que nós trocamos essa noite. Com certeza você acrescentou um pouquinho mais de bagagem no seu sistema para entender a si mesmo, para entender as coisas, os ambientes e as pessoas à sua volta, sejam encarnados ou não. Então agradeça por essa oportunidade maravilhosa que Jesus nos permitiu e que a espiritualidade nos propiciou com esse conhecimento, que saibamos usá-lo a nosso favor e em prol do próximo, sempre. E com essa sensação de gratidão, você irradia e se ilumina a sua luz, que também é higienizante, que vai nascendo de dentro de você, expandindo, envolvendo o seu corpo, fazendo a limpeza fluídica, porque agora você sabe o que significa limpeza fluídica. É quando você elimina as larvas perniciosas que podem ter vindo do seu próprio pensamento ou de outro. E esses fluidos dessa luz maravilhosa vai te higienizando de dentro para fora. E assim, transbordando luz e gratidão, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Jesus ampare e proteja hoje e sempre. Um excelente final de semana.